Ragnar Lothbrok não foi apenas um homem. Ele foi um símbolo. Um camponês que se tornou rei. Um guerreiro que desafiou deuses, reis e tradições. Para muitos, é lembrado como um herói injustiçado. Um visionário que abriu caminhos para o povo viking. Mas a verdade é que o mito de Ragnar cresceu tanto que começou a esconder o homem real por trás da lenda. Desde o início, Ragnar nunca buscou apenas sobreviver ou proteger seu povo, ele queria mais. Queria fama, glória, reconhecimento eterno. Cada incursão, cada batalha e cada sacrifício tinham um objetivo maior, ser lembrado. Ragnar não aceitava limites, nem impostos pelos homens, nem pelos próprios deuses. E quando um homem passa a acreditar que está acima de tudo, o preço quase sempre é alto. Ragnar dizia lutar por um futuro melhor, mas muitas de suas decisões foram guiadas pelo ego. Ele desafiou líderes, traiu alianças e colocou seu próprio povo em risco inúmeras vezes. Enquanto os outros vikings seguiam tradições e respeitavam sinais. Ragnar escolhia ignorar abissos como se o destino estivesse sempre ao seu lado. O problema é que o destino não protege ninguém para sempre. O mesmo Ragnar que inspirava medo e respeito começou a espalhar caos, confusão e dúvida. Seus seguidores já não sabiam se estavam seguindo um líder ou um homem perdido dentro da própria ambição. E é aí que começa a queda, quando o herói passa a acreditar mais em si mesmo do que em tudo ao seu redor. Ragnar sempre acreditou que nasceu para algo maior. E talvez estivesse certo, mas o erro dele foi nunca saber a hora de parar. A ambição, que no começo levou a conquistar terras e mudar o destino dos vikings, com o tempo se transformou em obsessão. Ele não queria apenas explorar o mundo. Queria dominá-lo. Ao invadir novas terras, Ragnar não pensava apenas no presente, mas no legado que deixaria. Só que, nessa busca, ele começou a tomar decisões impulsivas, ignorando conselhos de pessoas leais como Lagertha, Halo e até seus próprios filhos. Para Ragnar, discordar dele era quase uma traição. Ele arriscou tudo em ataques mal planejados, subestimou inimigos e superestimou a própria inteligência. Sua relação com os deuses também mudou. Antes, ele os respeitava. Depois, passou a questioná-los, provocá-los, quase desafiá-los. Em uma cultura onde fé e destino eram tudo, isso não era apenas arrogância a menos, era um pecado imperdoável. Ragnar queria respostas que talvez nenhum homem pudesse ter. E quanto mais ele buscava, mais se afastava daquilo que o tornou grande. Seus homens começaram a morrer por decisões erradas, e seu povo começou a pagar o preço da sua sede por glória. Um líder que sacrifica tudo por fama não é um herói, é um aviso. Nesse ponto, Ragnar já não lutava pelos vikings, mas contra o próprio destino. E quando um homem entra nessa guerra, a derrota é apenas questão de tempo. Ragnar estava sempre partindo, sempre buscando algo maior, deixando para trás filhos confusos e cheios de dúvidas. Em vez de ensinar equilíbrio, Ragnar ensinou conflito. Seus filhos herdaram sua coragem, mas também sua instabilidade. Cada um deles buscava provar algo, para o mundo e para o próprio pai. Ivar herdou a raiva Bjorn, a necessidade de ser maior. Abi, a tentativa de consertar erros que não eram seus. Ragnar não preparou seus filhos para liderar juntos, mas para competir entre si. Ele plantou sementes de rivalidade, orgulho e insegurança. Quando percebeu isso, já era tarde. O dano estava feito. Seu legado não era união, mas divisão. Um grande líder constrói o futuro mesmo quando não está mais presente. Ragnar construiu um império que dependia apenas dele. Quando ele caiu, tudo ao redor começou a desmoronar. Seus filhos não choraram apenas a morte do pai, mas a ausência de respostas que ele nunca deu em vida. E talvez esse tenha sido um dos maiores motivos para seu fim. Ragnar não deixou herdeiros preparados para continuar o que ele começou. Apenas guerreiros feridos tentando sobreviver à própria herança. Todo grande guerreiro enfrenta a derrota. Mas Ragnar não soube lidar com ela. Após falhar em suas campanhas, ele se entregou ao vício, ao isolamento e à autodestruição.
O homem que liderava exércitos passou a fugir de si mesmo. Aquele que desafiava reis agora mal conseguia encarar o próprio reflexo. Ragnar voltou derrotado, humilhado, desacreditado. Seu povo já não via nele o mesmo líder. Seus olhos carregavam o peso de alguém que perdeu a fé, não apenas nos deuses, mas em si mesmo. Ele se afastou, desapareceu e, quando retornou, já não era o mesmo. Essa queda não foi causada apenas pelos inimigos, mas pelas escolhas que ele fez. Ragnar construiu sua própria ruína, passo a passo. Ignorou alertas, traiu aliados e brincou com forças que não podia controlar. Quando finalmente caiu nas mãos de seus inimigos, ele já estava morto por dentro. Seu fim foi cruel, mas simbólico. Um homem que viveu desafiando tudo precisou encarar a consequência final, a completa impotência. Preso, ferido e humilhado, Ragnar entendeu tarde demais que nem mesmo as lendas escapam do julgamento do destino. No fim, Ragnar não tentou fugir, ele aceitou. Talvez porque soubesse que merecia. Talvez porque entendesse que sua morte teria mais impacto do que sua vida naquele momento. Ragnar escolheu morrer como um símbolo, não como um rei. Ao enfrentar a morte, ele provocou seus inimigos, zombou do medo e transformou sua execução em uma mensagem. Ele sabia que sua queda despertaria a fúria de seus filhos e mudaria o rumo da história. Foi seu último ato de controle, sua última jogada. Mas isso não apaga seus erros. O sacrifício final não absolve uma vida de escolhas ruins. Ragnar morreu consciente de tudo o que fez, das vidas que sacrificou e dos caminhos que destruiu. Ele não pediu perdão, porque sabia que não havia como consertar tudo. Sua morte não foi injusta, foi o fechamento de um ciclo. Um homem que viveu sem limites encontrou um fim à altura de suas ações. Cruel, doloroso e público. Exatamente como foi sua vida. Ragnar Lothbrok não foi um vilão, mas também não foi um herói puro. Ele foi humano. Ambicioso, falho, brilhante e destrutivo. Seu fim não foi um castigo aleatório, mas a soma de todas as escolhas que fez ao longo do caminho. Ele mereceu seu fim não por ser fraco, mas por nunca aceitar limites, por colocar a própria glória acima do bem coletivo, por desafiar tudo sem estar preparado para pagar o preço. Ragnar mostrou que até os maiores líderes podem cair quando esquecem por que começaram. Sua morte serviu como aviso e como legado. Um lembrete de que a grandeza cobra um preço alto e que nem toda lenda termina em vitória. Ragnar virou imortal na história, mas pagou com a própria vida. E talvez seja exatamente por isso que ele continua sendo lembrado, não como um rei perfeito, mas como um homem que ousou tudo. E perdeu tudo.